Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse tubarão aqui, que é do filme Mega Tubarão. Esse é do Mega Tubarão 2. Há um tempo atrás eu fiz um do cartaz do Mega Tubarão 1 e foi um bolo que fez muito sucesso, tá? Essa foto aqui, olha, que eu botei aqui na tela para vocês. E foi um bolo que fez muito sucesso lá no meu Instagram. Por sinal, se você ainda não me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E lá tem muitas coisas diferentes, não só esse bolo, mas muitos outros, tem history, enfim, tem muita novidade bacana por lá. E hoje eu vou ensinar a pintar esse cartaz aqui, cartaz do filme 2, e hoje eu vou mostrar como aplicar essa técnica que eu ensinei no vídeo da semana passada. Por sinal, se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima ou mesmo no vídeo que vai estar aqui embaixo na descrição. E lá eu mostro como fazer essa técnica aqui que você pode usar tanto como a espuma que eu estou usando aqui hoje, como também de um efeito de esponja. Se você colorir, você pode usar também como coral, como musgo, enfim, pode ter aí inúmeras possibilidades. E aqui hoje eu vou usar como a espuma dessas ondas. E todo esse trabalho eu fiz aqui com as tintas da Edible Art. Então, vamos começar? Então, eu vou começar exatamente pelo ator principal aqui da cena, que é o tubarão. Então, eu vou colocar ele nessa posição aqui e depois, por último, entro as ondas, inclusive acrescentando aquela espuminha que eu fiz no vídeo da semana passada. Eu vou colocar aqui uma área aqui, realmente, para a onda e vou começar ele nessa altura. Então, aqui eu venho com um cinza um pouco mais claro, depois eu vou escurecer aqui com as sombras. Mas eu vou começar aqui essa parte desse focinho dele um pouco mais claro e depois eu venho para a parte de baixo da boca e os dentes. Eu tô com esse pincel menorzinho, que é o número 2, só realmente para eu conseguir fazer aqui o contorno dele. E aqui eu basicamente misturei o preto com o branco para ter esse tom de cinza. Se eu quisesse um cinza ainda mais claro, era só acrescentar mais branco. E se fosse o inverso, era só acrescentar aqui um pouquinho mais do preto. E como ele está dentro d'água, aqui a gente vai ter também nuances um pouquinho de azul, tanto na parte branca quanto nessa parte de cinza. Então, na hora que eu for trabalhar as sombras, eu vou trabalhar também com um pouquinho da mistura que eu vou fazer para esse fundo, para esse tom de azul que a gente vai criar aqui desse fundo. Então, como ele tem essas reentrâncias, essas manchinhas, né, de fato, que ele para cima é cinza e para baixo branco, eu venho aqui realmente com esse pincel que é menor e aí eu consigo fazer essas manchas aqui. E tá vendo? Eu tô tremendo o pincel porque eu não quero fazer um desenho todo certinho, retinho. Então eu vou aqui tremendo aqui o pincel para fazer esse efeito. E vou agora, de fato, crescendo essa parte do cinza. E aqui é realmente só a marcação. Agora eu posso colocar um pincel um pouquinho maior. Esse aqui é o número 10. E vou preencher toda essa área aqui. Repara que tá bem aguado. Eu tô trabalhando aqui com bastante álcool porque, por enquanto, eu só tô realmente marcando o posicionamento. E independente, o que eu sempre falo em todos os vídeos, eu já começo a fazer essa marcação, eu não vou fazer ela reta. Eu vou fazer sempre um movimento aqui nesse pincel com que eu já tenha mais ou menos a ideia do volume do corpo desse tubarão. Agora aqui com um pincel bem fininho, eu só vou fazer a marcação de fato externa e vou fazer com essa mesma combinação de cinza, porque aqui é uma área de sombra. Então, eu continuo com o mesmo cinza e agora eu vou fazer aqui o contorno. E eu agora tô segurando aqui o meu pulso para ficar mais fácil, para minha mão não tremer. E os dentes vão ser as últimas peças aqui desse quebra-cabeça. Eu vou primeiro fazer toda a parte da boca e por último eu venho com corante em pó branco, com o dióxido de titânio, e aí eu consigo marcar bem esses dentes aqui. Então aqui eu já vou marcar aqui a altura da boca. Para essa área aqui, ela não é tão extensa ainda de branco, só
a parte de baixo, que tem uma área mais extensa do branco. Então aqui de fato, tá vendo? Eu tô aproximando aqui essa área da boca da parte cinza. E aqui é importante ver a angulação para não ultrapassar muito aqui. Aqui eu acabei até ultrapassando um pouco, e a angulação aqui dessa boca eu tenho que diminuir até aqui um pouquinho. Então eu vou pegar o pincel, um pouquinho de água, e vou aqui retirar a pontinha, e aqui é só deixar secar. Então, continuando, inclusive eu vou aumentar essa angulação aqui, olha, eu vou chegar o focinho dele um pouco mais à frente, que ele tem um focinho bem apontado para frente. Então aqui eu vou chegar isso tudo para frente. E aí aumenta ainda mais essa angulação aqui. E aqui não se preocupa, eu vou até apagar também com a água. Mas aqui depois, como eu vou trabalhar o branco aqui em cima, não tinha problema deixar, tá? Essa marcação poderia ter ficado. Mas é só para não confundir vocês, eu tô apagando aqui. Então agora aqui, continuando. Aqui eu quase não vou conseguir enxergar, que ele já tá aqui bem na base do bolo. Mas em alguns pontos aqui depois eu vou trabalhar toda essa área aqui com sombras. E aqui eu vou seguir reto essa linha, porque é a parte interna vamos dizer assim, da parte da bochecha dele. Então a boca vem essa área daqui, mas aqui é a parte interna, é a parte escura dessa bochecha do tubarão. E aqui vem toda a curva para colocar os dentes. Eu vou só posicionar o olho, só para vocês entenderem mais ou menos como tá a questão aqui, a divisão do focinho. O olho dele tá mais ou menos nessa altura aqui. Depois ele vai sumir, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o posicionamento aqui. Eu agora peguei um pincel aqui, número 4, e vou trabalhar agora essa parte branca. Mas eu vou dar, como eu falei, eu vou dar um toque azulado. Essa parte branca não vai ficar um branco completo, eu vou dar um toquezinho azulado por conta da questão da água. Então eu vou começar aqui, botei um pouquinho só do preto, mais branco e um toque do azul. Depois, essas reentrâncias, eu venho aqui com o pincel fininho também, esse 00, e vou fazer toda essa parte assim bem detalhadinha, com o branco, e depois do outro lado com o cinza bem escuro. Então aqui, como eu falei, olha, o movimento do pincel, eu não vou colocar o pincel aqui chapado, então ele vai seguindo aqui realmente as angulações do corpo do tubarão. Então repara que aqui, olha, nessa parte de baixo eu já mudei a angulação. Eu já tô fazendo a curva pro lado oposto, porque a mandíbula tá aberta, então a curva tá aqui para esse lado. Sempre lembrando de colocar um toquezinho de azul. Apesar dele estar bem evidente, ele tá debaixo d'água, então tem um toque de azul aqui sim, tá? É importante relembrar isso. Então agora voltando para aquele pincel número 2, agora com o preto e um toquezinho do branco, então um cinza mais escuro, eu vou começar a trabalhar as sombras dele. Em alguns pontos eu vou botar também um pouquinho de marrom, tá? Para fazer bem o efeito de sombra. Eu venho aqui, olha, esfumando essa área. E ele de fato já começa a ganhar volume. E quanto mais preto eu for acrescentando aqui, mais volume ele ganha. Porque nesse caso entra mais sombra. Eu agora vou pegar um outro pincel um pouquinho mais seco, só para esfumar. Então eu fiz aqui o risco. Esse pincel aqui, ele tá com o corante, tá com álcool. E eu agora aqui, com um pincel seco, eu vou esfumando e vou espalhando para não ficar nada marcado. E aqui eu ainda vou acrescentar mais sombra, tá? A gente vai aos pouquinhos, vai botando camadas e camadas de sombra aqui. Então, essa parte da mandíbula, ela fica bem evidenciada, então essa parte inferior, ela tem bastante sombra. Eu aqui tô
tirando a marcação, mas essa parte ela tem bastante sombra. E aqui, exatamente para aumentar ainda mais essa diferença, eu vou aplicar mais branco. Então, tudo que eu quero que faça realmente essa questão aqui do volume, eu vou acrescentar mais sombra, e o que eu quero destaque, eu acrescento mais branco. Aqui já secou um pouco, então eu volto e acrescento mais o preto e vou, como eu falei, colocando aqui as camadas de sombra. Agora, essa sombra aqui superior, eu vou colocar um pouquinho de azul marinho, como eu falei, para poder fazer já essa interação com a questão da água. Então, toda essa parte de cima, ela acaba sendo mais escura. E aqui eu tô misturando o preto com o azul. Agora aqui, não sei se vocês reparam, mas normalmente os tubarões, eles têm alguns machucados. Então eu tô aqui com um pouquinho do marrom e do preto. Eu tô fazendo alguns riscos realmente para fazer essa parte dos ferimentos, dessas cicatrizes do tubarão. Então, eu tô com a pontinha mesmo do pincel. E aqui eu aproveito também para acrescentar mais sombra. Agora aqui com um toquezinho do preto e vermelho, eu vou fazer a área da boca. Então, eu venho aqui fazer essa área da gengiva, né, do tubarão. Então, eu vou aqui agora escurecer bem essa área interna, um toquezinho aqui também do vermelho. Eu vou escurecer aqui bem essa área interna da boca. E essa ponta, ela vai mesclar um pouquinho com a sombra da água. Então, depois, quando eu fizer a área toda do contorno da água, essa área eu vou mesclar um pouquinho. Então, ela não, aqui ela é um pouco turva. Então, aqui não vai ficar tão preto. E quanto mais para dentro, aqui, a profundidade aqui é mais escuro. Então, por isso eu vim trabalhando com um cinza um pouco mais claro. E para cá, a gente vai trabalhar com mais preto, porque aqui é completamente breu. Então, aqui é a cor mais escura que vai ter. Conforme essa área vai mesclando com a água, ela vai ficando mais clara. Aqui, agora a área maior, eu posso vir com um pincel um pouco maior e vou escurecendo ele todo. E toda essa área aqui do contorno, ela vai ficar também mais escura. Então, aqui, como eu falei, eu tô fazendo essa interseção agora aqui dessa mancha dele, com um pincel mais delicado, esse aqui é o 00, e aproveito agora para marcar novamente aqui o olho dele. Esse é um olho que não vai ter uma questão de iluminação, então eu não vou ter nenhum ponto de luz nesse olho. Eu só vou ter realmente sombras à volta dele. Quanto mais sombra eu colocar em torno desse olho, melhor ele vai ficar. Por enquanto, o efeito dele ainda não tá realmente muito assustador, porque os dentes são aqui o último ponto. Mas ele já tá começando, por enquanto ele tá um tubarão banguela, mas ele já tá aqui começando a dar esse ar mais assustador.
E repara que quanto mais detalhes de sombra eu vou acrescentando, mais linhas, mais profundidade ele vai ganhando e mais volume esse corpo tem. Então eu vou mexendo nas sombras com as angulações e quanto mais camadas de sombra eu vou colocando, mais natural ele vai ficando. Essa parte aqui das guelras dele, que já é essa área aqui, eu já vou acrescentar agora mais azul, porque aqui ele tá realmente entrando nessa profundidade da água, então ele acaba tendo mais azul do que o preto e cinza. Ele ainda, claro, tá aqui escuro, ainda consigo visualizar ele escuro, mas ele vai entrando mais pro azul naquela área. E aqui, para fazer esse efeito da água, o álcool de cereal vai ser muito importante para fazer exatamente essa transição, como se tivesse realmente nesse meio aquoso. Então agora aqui o oposto com o branco e também com o toquezinho do azul. E aqui eu vou inclusive acrescentar nesse branco o azul marinho. Vou dar mais um toquezinho de branco aqui para evidenciar bem aqui essas sombras. Aqui continuando essa caminhada aqui dessa transição. E agora eu vou fazer essa parte aqui das guelras dele e para baixo é mais escuro e para cima mais claro. Eu venho primeiro aqui essa marcação e depois eu venho escurecendo. E repara que eu não tô fazendo uma linha reta, eu tô fazendo uma leve angulação, ela tá um pouco arredondada, que é de fato aqui para seguir o corpo do animal. Eu só tô marcando para cima, mas depois eu venho com o pincel em branco e vou fazendo aqui também uma sombrinha nele em branco. E essa bordinha dele é bem irregular mesmo. Ele é todo cheio de reentrâncias aqui. E essas guelras, elas, como estão em movimento, eu não tô fazendo ela retinha. Elas têm uma leve ondulação. As 3 primeiras é que de fato elas estão mais escuras, que tá dando para eu visualizar mais. As outras eu já não vou ver tanto, vai ser um risco mais estreito aqui para trás e misturando com a questão do azul. As outras eu vou fazer inclusive mais fininha. E para cá, olha, eu já comecei até, dei um toquezinho de verde e já vou aqui misturar. Porque aqui agora ele vai se misturar nessa água. Inclusive, olha, eu já tô aqui também dando uns toquezinhos dessa cor da água aqui nesse centro e já vou misturando nele, olha. Esse ponto aqui do centro eu vou escurecer um pouquinho mais. E agora, como eu falei, eu vou agora com o toque do branco dar aqui uma luz nessa guelra na parte de cima. E também vou colocar algumas nuances aqui, olha, alguns riscos aqui também, porque da mesma forma que ele tem esses machucados aqui nessa parte de baixo, em cima esse machucado eu vou fazer com o branco. E aproveito também para dar mais uns destaques aqui nesse branco. Agora aqui eu tô voltando com o vermelho para fazer essa área forte da gengiva e algumas sombrinhas também aqui nessa área externa da boca. Trabalho aqui esse cantinho da boca. O segredo dele para dar esse ar realmente assustador é essa questão do trabalho de muita sombra. Quanto mais sombra, mais assustador ele vai ficar. Então agora eu vou trabalhar ele realmente aqui já feito. Eu vou trabalhar essa área da água,
Então aqui a água eu vou trabalhar, essa água eu vou trabalhar com mais azul, mas um toque de verde. Então bastante álcool e um toquezinho do verde vai dar essa sensação realmente da água. E aqui eu tenho que fazer o movimento da onda. Então a onda ela não é reta, ela tem essa curva. Então eu vou trabalhar aqui a curva toda a volta dele. Aqui próximo à boca eu venho com azul um pouco mais escuro, perto dele todo. Eu venho com azul um pouco mais escuro. E como eu falei aqui, olha, nessa região eu vou mesclar para realmente a boca, a gente não sabe aqui exatamente quanto de água vai ter dentro dessa área da boca. Então tá misturando aqui. Eu aproveito esse pincel que já tá sujo aqui, mais escuro, e vou aqui trabalhar. Ó, eu tô dando leve batidinhas só para não tirar o desenho que tá atrás, mas eu tô aqui acrescentando de fato a água por cima dele. Ele tá meio que saindo dessa água, então ele tem que ter água no corpo também. Ele tem essas nuances azuladas. Aqui, para ir mais rápido, eu vou pegar um pincel maior. Vou pegar aqui um pincel maior. Esse aqui é o 3/4, só para agilizar o processo. E venho realmente construindo aqui a onda, fazendo exatamente a angulação dessa onda com o pincel. Então, como eu falei, eu dou um toquezinho só do verde, mas ponho mais azul. Mas o verde aqui, ele vai dar esse tom meio turquesa e fica muito bonito para a água. Então, aqui a questão da onda e depois eu vou trabalhar a parte da espuma aqui também. E o pincel menor eu faço aqui na proximidade dele para não borrar. Então aqui, agora com bastante azul, eu venho aqui girando, olha. Vou inclusive só sujar aqui um pouquinho em cima também, só para dar continuidade. E cuidado só para manter aqui e não borrar o desenho. E aqui, olha, como eu falei, eu tô já mesclando essa questão da água, por isso foi importante colocar um pouco mais agora aqui do azul marinho. E eu vou deixar a água mesclar e vai realmente misturar aqui com ele. E ele vai ficando com essa borda turva, tá vendo? Porque aqui a água de fato tá, eu tô fazendo esse meio aquoso com a questão do álcool e essa borda vai entrando nele e vai realmente transformando ele aqui junto com a água. Então aqui eu já posso vir com o pincel um pouco maior. Então, tá vendo? Olha, eu tô literalmente misturando ele a essa água e para trás ele dá a sensação, a profundidade, como se de fato ele estivesse saindo dessa água. E aqui nessa parte da frente, como é a onda ela fica muito mais clara, aqui é mais escuro e depois eu vou acrescentar ainda mais azul, mais escuro, para a parte toda de trás, mas essa parte aqui da onda, e aqui daqui a pouco eu vou colocar também o dito cujo aqui, o surfista. Mas primeiro, nesse caso, como o surfista ele não tem detalhes, o que tem detalhes de fato é aqui o tubarão, eu tô trabalhando a onda, o fundo, para depois colocar o surfista. Então, repara que aqui eu tô dando angulação a essa água só com o movimento do pincel. Conforme eu vou mexendo aqui o pincel, eu vou dando realmente a forma dessa onda. E toda a parte da espuma, ela vai ganhar mais volume com a parte que foi feita semana passada. E aqui, olha, eu posso deixar inclusive essas marcas do pincel que realmente faz o efeito da água, da transparência da água. E eu vou só puxar
aqui o topo também, só para ter a continuidade, tá? Aqui, na verdade, eu não tô fazendo nada de diferente, só tô dando continuidade. A parte importante, de fato, tá aqui. Então, agora, olha, feito o fundo, eu venho aqui vou começar a dar as nuances desse azul. Cuidado para não borrar o desenho de fundo. Vem com o pincel menor. E aqui, olha, eu tô de fato, vou colocar até um pouquinho do preto. Eu tô aqui de fato fazendo as sombras dessa água. Então eu venho e essa parte mais clara é só acrescentar mais álcool. Então aqui eu já tô com o pincel sujo, eu só venho de fato com álcool e vou espalhando. Que é a parte, olha, do tubo. E aqui eu vou trabalhar com bastante espuma. E a parte do céu eu trabalho depois com a mistura com o branco, que aí eu faço um azul diferente desse do mar. Então agora eu só vou fazer aqui o complemento dessa água e aí eu retorno e vamos finalizar essa parte do tubarão para enfim colocar os dentes e dar aí o acabamento final dele. E aqui esse fundo eu tô realmente girando o pincel para fazer um movimento da água, mas não necessariamente continuar a cena principal. A cena principal é aqui na frente, atrás é só um acabamento. E aqui eu tô trabalhando com um toque de preto, o azul marinho e um toque do verde, só para ficar aqui com esse tom do verde do mar, do azul do mar. E aqui, como eu já tô chegando perto da onda, eu vou clarear. Então, agora sim, vamos para a parte principal. Agora eu vou para os dentes. Como eu falei, eu tô trabalhando aqui com o branco titânio e os tubarões, eles têm camadas de dente. Ele não tem só o dente da frente, ele tem várias fileiras de dente. E o dente do tubarão, ele é um pouco curvo, ele não é um dente retinho, ele faz uma leve curva. Por isso eu vou fazer aqui outros para trás e são realmente triangulinhos. A gente está aqui trabalhando com triângulos. E aqui para trás eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo até quase desaparecer com esses dentinhos aqui. Como eu falei, olha, eu tenho que colocar outros dentes atrás. Esses da frente são mais claros e atrás ele também tem alguns dentinhos. E agora aqui, esses aqui de trás eu vou botar só pontinhos mesmo, porque nem dá para ver. E aqui para frente que eu vou acrescentar esses de ponta. E os de baixo não são tão grandes quanto o de cima. Então aqui são dentes menorzinhos, essa proporção é bem importante. E uma coisa importante é que os dentes do tubarão não vêm até a ponta, ele vem só até essa parte aqui, tem que deixar. Então só vou reforçar aqui alguns pontos do branco aqui para fazer essa parte da gengiva dele. E repara, quando eu coloco esses pontos de luz, realmente evidencia. E quando depois eu vir também aqui novamente com alguns pontos de sombra, ele vai ganhar mais profundidade. Como eu falei, voltando aqui para marcar mais aqueles arranhões, fazendo aqui mais alguns detalhes. Agora aqui, vou dar só um toquezinho para fazer a parte aqui do surfista. Então, vou botar um pouquinho de rosa, um pouquinho do amarelo e o branco para fazer a parte da pele. Então, a altura aqui do surfista é mais ou menos aqui na altura realmente da boca. E aqui eu preciso fazer a sombra dele. Então agora eu vou fazer essa parte da espuma que foi feita semana passada. Se você não assistiu o vídeo, clica no card aqui em cima ou até mesmo na descrição, que vai estar lá embaixo, para você ver como faz esse efeito aqui. E eu vou agora colar isso com o glacê
Então eu fui aqui de fato quebrando pedacinhos pequenos para eu poder encaixar e fazer aqui a parte da espuma. Então eu vou aqui aonde eu quero de fato posicionar, eu vou botar um pouquinho de glacê. Esse glacê tá mais firme e vou passar também na peça. E aqui eu já consigo fazer o efeito, olha, da água. E eu coloco uma camadinha de glacê e também aqui um pouquinho na área que eu quero colar. Então eu vou aproveitando o movimento de cada peça do açúcar, olha, e vou realmente encaixando aqui. Deixa eu tirar esse pedacinho para poder encaixar essa aqui melhor. E vou de fato aqui brincando de quebra-cabeça e vou aqui encaixando toda essa espuminha. E aqui essa parte do topo também depois eu vou colocar. Primeiro eu vou tampar aqui embaixo. E o legal dessa técnica, porque ela realmente fica com esse ar de espuma e ao mesmo tempo a gente vê os buraquinhos. Então a gente tem a sensação que a água tá por trás também, não tem só a espuma. Vou colocar só um pedacinho pequenininho ali naquele buraquinho. E aqui o glacê ele vai secar e vai realmente fazer uma colinha. Muito cuidado aqui também para não apertar demais e não quebrar a sua peça, tá? Uns pedacinhos menores eu vou botar nessa área aqui. Então aqui na interseção dessa onda, eu vou colar uns pedacinhos pequenininhos. Esses que vão quebrando, que vão caindo aqui. E com o glacê mesmo, eu faço essa parte de pontinhas. Então eu posso vir aqui e colocar um pouco mais de glacê e fazer a parte final, imitando o efeito aqui dessa espuma. E aqui eu tô quebrando mesmo, tô botando pedacinhos pequenininhos para essa ponta para cá. E aqui quanto mais delicado, melhor. E eu dou a continuidade aqui da espuma com o glacê e fazendo com o pincel mesmo, para fazer esse efeito esfumado. Então, aonde eu quero um efeito maior de espuma, eu coloco as pecinhas de açúcar. E onde eu quero mais delicado, eu coloco só o glacê. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Então, como eu falei aqui, eu apliquei essas peças de açúcar que eu fiz no vídeo da semana passada. E aqui, realmente, eu fiz esse efeito, ele saindo da água e vindo aqui para pegar o pobre do surfista, que tá aqui na frente, pequenininho, porque ele é um gigante. E, como eu falei ao longo do vídeo, quanto mais sombra eu coloco nesse tubarão, mais assustador ele fica e mais real também, porque ele ganha volume. Então, aqui ele realmente tem essa sensação que de fato está saindo do bolo, porque ele tem muita sombra e aí eu tenho essa sensação do volume. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te espero na próxima semana.